Olá, olá, criançada! 12 de outubro, Dia da Criança. Enfrentei 9 horas de estrada lá do Rio Grande do Sul, encontrando uma rota segura até aqui em Santa Catarina. Eu, infelizmente, não posso estar em casa, vou ficar aqui por mais um tempo, aqui perto do litoral de Santa Catarina, onde nós podemos vir. Mas eu não poderia deixar de cumprimentar papais, mamães e crianças pela passagem desse dia que é tão especial. E por que ele é tão especial? Vou dar uma série de olhares sobre a fase da infância e como que ela desenvolve o autista em sua plenitude para que ele possa alçar grandes voos. Primeiro dizer que a infância é a fase mais importante, onde a criança entende que pode contar com a sua família, com a sua comunidade. A criança pode não dizer com todas as letras, mas ela sente quando a família acredita nela ou quando a família deixa de acreditar. E quando nós falamos de autistas, é muito importante que a criança tenha uma estrutura que acredite nela, que eu chamo de uma estrutura compreensiva. Mais do que a inclusão, nós precisamos compreender o autista desde a infância, se for possível, e entender qual é o tamanho do desafio que ele enfrenta. Não só isso, a compreensão vai te dar um norte para enxergar o talento daquela criança. O foco de uma criança autista pode se tornar brincadeira, pode desenvolver a imaginação, pode desenvolver a coordenação visomotora, que é uma dificuldade do autista, por exemplo, para copiar do quadro, para escrever, para fazer recortes, entre outras coisas. Isso tudo pode ser resolvido em muito pela brincadeira, porque quando a criança arregaça as mangas, põe a mão na terra, se suja, manipula os brinquedos, exercita a imaginação. Gente, vocês sabem por que o ser humano brinca? O ser humano brinca, assim como todos os mamíferos, para aprender a ser gente grande. Então a criança autista ganha muito com isso, não só por manipular objetos, mas também por aprender a se pôr no lugar do outro, a esperar as regras de grupo, as conformidades sociais. Não esperem, papais e mamães, que os autistas aprendam isso do nada, né? Do azul, como se diz. Façam com que as crianças, e quando eu digo não esperem, eu digo também para os pais neurotípicos, de filhos neurotípicos, filhas neurotípicas, a criança precisa de exemplo para aprender a esperar, para aprender a comer um prato colorido com os nutrientes, com tudo que é necessário para uma boa alimentação. E por que não fazer isso brincando? Por que não fazer isso um pouquinho longe das telas e perto da realidade? Gente, hoje tem crianças que têm dificuldade de escrever porque tem muito acesso às telas e ele faz só isso aqui, ó. Esse movimento exige muito pouco. A criança tem que aprender a pinça, a pegada, a força aqui no antebraço, o controle motor. O que vai dar isso para a criança é a brincadeira. Então tire um pouco da tela, tanto o autista quanto o não autista. Aproveite o dia de hoje para começar a pensar nessa estratégia. Além de desenvolver a parte motora, desenvolve a parte de imaginação. Eu sei, para nós autistas é mais difícil, foi mais difícil na minha infância, porque a minha imaginação está mais calcada no concreto, mas não quer dizer que o brincar não tenha oferecido para mim um grande salto, uma grande surpresa para minha família. Eu comecei a desenvolver ideias novas, e com ideias novas a criança pode vencer o quê? O tédio. No caso dos neurotípicos, isso é menos perceptível, mas quando falamos de autista, é importante desenvolver uma noção de que o tédio vai ser vencido com brincadeiras, porque o tédio é uma fonte de crises. Eu tenho observado isso. Inclusive, quando eu olho para trás, na minha infância, eu vejo alguns episódios onde o tédio gerou uma crise, porque o tédio ele não te dá indícios do que fazer, ele não te dá prompts, ou seja, sugestões do que fazer, e tu vais ter que arregaçar as mangas e imaginar sozinho, sozinha. Pratiquem isso com as crianças e vocês vão ver o desenvolvimento aflorando. Não vai ser de uma hora para outra. Hoje tem muito mais atrativos que um brinquedo como um sapinho, e ainda sem um pezinho, uma peteca. Tem muitas crianças hoje que não sabem o que é isso aqui.
Vocês sabem o que é uma peteca? Pode parecer estranho, mas muita gente não sabe. E esse movimento aqui, como ele é bom para a coordenação motora, jogar juntos isso aqui faz a diferença para que haja o trabalho em equipe dentro do lar, para que na escola, quando o autista chegar lá, ele saiba trabalhar em equipe. Muitas crianças têm pouca chance de brincar em equipe, aí chegam na escola, tem pouco incentivo a trabalhar juntos, a aceitar o ponto de vista do outro, a continuar uma tarefa, atividade ou até demanda onde o outro parou. Vejam quantas coisas, quantas possibilidades existem só em brincar com a criança. Só em fazer com que a criança seja motivada a mergulhar nesse mundo de imaginação. E creiam nisso, gente, porque a infância é uma vez só, mas vai deixar marcas para a vida inteira. Principalmente ali da faixa que vai dos 0 aos 5 anos de idade. É o pico onde o cérebro mais aprende. Ele aprende depois? Sim, mas vai demorar muito mais para fazer os mesmos avanços. Então, criem conexões, criem memórias, porque assim que virarem adultas, as crianças vão poder olhar para trás e dizer que isso é o meu legado, é o que foi deixado para mim. Entendam, os pais e as mães, que também é uma criança dentro de vocês. Uma amiga uma vez me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela disse: o adulto que nós somos protege a criança que está dentro de nós. A função do adulto é proteger, é acalentar. E para nós mesmos, quando a gente olha, enxerga que o adulto protege o quê? Os sonhos, as ideias, o olhar fresco, inovador sobre o mundo. Então é como se o adulto carregasse a chama de criança. Porque quando a gente vai crescendo, o natural é nós ficarmos frustrados porque não alcançamos tudo aquilo que disseram para nós que era bom, que era socialmente aceito, que era incrível. Mas quando a gente olha para o olhar de criança lá dentro, nós entendemos que temos algo a alcançar. E o adulto vai lutar por isso. A gente só não pode agir sem filtro como uma criança. Isso é um aprendizado que nós temos que carregar. A brincadeira, inclusive, ela vai lapidando isso ao longo da nossa vida. Mas temos que deixar isso fluir naturalmente. Não acelerar processos, não queimar etapas, deixar que a criança brinque, depois que ela tente novas abordagens. Não pegar o talento da criança como se ela fosse já um profissional naquela área, como eu vejo que às vezes acontece. Aí se queimou toda a ideia do brincar que eu estou fazendo aqui para vocês. Com isso em mente, o Dia das Crianças não é apenas um dia de se dar presentes, mas um dia de se fazer presente. Não é apenas um dia de se escrever textos para as crianças que nós amamos, mas de lembrá-las que a gente constrói memórias e depois vive delas. Isso é o nosso legado. Pessoal, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas possam adentrar no território do legado, para que possam entender qual é a importância, qual é o poder dessas narrativas, dessas histórias que a gente conta para o resto da nossa vida e quem é importante para vocês. E não se esqueçam de deixar um like para o YouTube entender que nós somos importantes, que nós podemos estar em mais casas por esse Brasil e por esse mundo de meu Deus. Muito obrigado, por hoje é isso. Até o próximo vídeo aqui do Diário de um Autista. Tchau!